Segundo Samuel, capítulo 1. Depois da morte de Saul, quando Davi tinha voltado de derrotar os amalequitas e já estava 2 dias em Ziclague, aconteceu que no 3º dia veio do arraial de Saul um homem com as roupas rasgadas e terra sobre a cabeça. Ao chegar diante de Davi, ele se inclinou, prostrando-se em terra, e Davi lhe perguntou: "De onde você vem?" Ele respondeu: "Fugi do arraial de Israel." Então Davi disse: "Como foi isso? Conte-me o que aconteceu." O moço respondeu: "O povo fugiu da batalha, muitos foram mortos. Saul e seu filho Jonatas também morreram." Davi perguntou ao moço que lhe trazia as notícias: "Como você sabe que Saul e Jonatas, o seu filho, estão mortos?" Então o moço portador da notícia disse: "Cheguei por acaso ao monte Gilboa, e eis que Saul estava apoiado sobre a sua lança, e os carros de guerra, a cavalaria se aproximaram dele. Olhando ele para trás, me viu, me chamou, e eu disse: 'Eis-me aqui.' Ele me perguntou: 'Quem é você?' Eu respondi: 'Eu sou amalequita.' Então ele me disse: 'Vem aqui e me mate, pois eu me sinto vencido de cãibra, embora ainda esteja bem lúcido.' Então me aproximei dele e o matei, porque eu sabia que ele não viveria depois de ter caído. Peguei a coroa que ele tinha na cabeça e o bracelete e os trouxe aqui ao meu senhor." Então Davi rasgou as suas próprias roupas. Todos os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. Prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul, por Jonatas, seu filho, pelo povo do Senhor, pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Então Davi perguntou ao moço portador das notícias: "De onde você é?" Ele respondeu: "Sou filho de um homem estrangeiro, amalequita." Davi lhe disse: "Como você não temeu estender a mão para matar o ungido do Senhor?" Então Davi chamou um dos moços e lhe disse: "Vá até lá e mate-o." Ele foi e o matou. Enquanto Davi dizia: "O seu sangue caia sobre a sua cabeça, porque a sua própria boca testificou contra você, dizendo: 'Matei o ungido do Senhor.'" Até aqui no versículo 16. O segundo livro de Samuel, ele é centralizado na história, na vida de Davi. Os 10 primeiros capítulos vai nos falar sobre as vitórias de Davi, e depois os próximos 10 sobre os problemas que Davi enfrentou, e finalmente o final do livro vai nos colocar algumas partes da vida de Davi de maneira específica. Mas o início do livro é um início triste, quando Davi recebe a notícia de que Saul, Jonatas e o exército de Saul tinham sido mortos. Perceba, irmãos, que Davi vem de um tempo de vitória. O texto fala que ele tinha vindo da vitória contra os amalequitas, no versículo 1. E no 3º dia, ele recebe esta notícia da morte do rei de Israel, do seu amigo, do seu escudeiro, conselheiro Jonatas, e também de parte ali do povo de Israel que estava naquela batalha. Qual é a reação de Davi diante dessa notícia, irmãos? Primeiro, ele quer ter certeza, ele quer averiguar. Ele pergunta àquele homem que vem trazer a notícia, dizendo: "Como você tem certeza que realmente Saul morreu? Jonatas morreu?" É aquela reação inicial de negação de uma realidade. Quando nós estamos diante de uma dor, de um sofrimento, parece que fica difícil a gente acreditar que aquilo está acontecendo. E Davi recebe ali todos os detalhes, inclusive este homem que o avisa, ele diz: "Eu sou amalequita, inclusive eu cheguei lá na hora, Saul ainda não tinha terminado de morrer, e eu até ajudei nessa morte final, nesse momento final da morte, mas isso acaba se tornando contra o próprio amalequita." Porque Davi não apenas reage com essa tristeza, com essa perplexidade inicial diante desta derrota de Saul e do povo de Israel, mas Davi, ele é sensível. Ele não apenas fica perplexo, ele chora a morte de Saul, ele chora a morte
de Jonatas e do povo de Israel. Versículo 11, Davi rasga suas roupas, e todos os homens que estavam com ele fizeram o mesmo, prantearam, choraram e jejuaram até a tarde, por Saul, Jonatas, seu filho, pelo povo do Senhor e pela casa de Israel. Muito interessante isso, irmãos. A reação inicial de Davi é de perplexidade, mas logo depois a reação dele é de choro, de sensibilidade. Os irmãos já devem ter percebido quantas vezes a gente vê na palavra de Deus Davi chorando. Pelo menos 7 vezes nas escrituras vão mostrar Davi com lágrimas, com dor derramando diante do Senhor. Então, quando estamos diante de notícias tão duras, dores tão difíceis, irmãos, nós precisamos ser sensíveis. Nós não podemos nos tornar indiferentes às dores que nós passamos e que as pessoas perto da gente passam. Há pessoas sofrendo nesse tempo, há pessoas próximas a nós, e Davi aqui chora, e não só ele, mas os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. Que coisa maravilhosa, né, irmãos, quando nós temos pessoas ao nosso lado que sentem as dores conosco, que também se envolve, se compromete com aquilo que nós estamos enfrentando. Davi chora e tem a companhia dos seus homens para chorarem com ele. E aí, nesse momento que Davi pergunta àquele estrangeiro, amalequita, por que você não teve temor de matar o ungido do Senhor? Versículo 14. Mesmo no momento de dor, de lágrimas, que não tinha mais o que fazer, mas Davi, ele reconhece que Saul, ele foi um homem que tinha uma unção de Deus sobre a vida dele. Saul corrompeu o seu caráter, corrompeu a sua vida e o seu testemunho, mas Davi não deixa de reconhecer que Deus, de alguma forma, tinha permitido Saul ocupar aquele lugar de rei, e Davi vai e vinga a morte de Saul com aquele homem que contou a morte do rei de uma maneira tão sem nenhum tipo de temor. Irmãos, nós não devemos celebrar a morte de ninguém, nós não devemos nos alegrar, nós devemos ter temor de Deus e aprender, inclusive, Aqui é o começo do livro de 2 Samuel, já há pelo menos de 10 a 15 anos que Davi tinha sido ungido e recebido palavras proféticas de que ele seria o próximo rei. Davi caminhava debaixo de uma palavra, talvez 10 ou 15 anos, sem ver essa palavra se cumprindo, mas ele mantém o coração dele fiel a Deus. Ele mantém o coração dele reto diante do Senhor. Ele não vê aquele momento como a grande oportunidade, agora eu posso fazer o que realmente eu quero, graças a Deus morreu aquele que queria me matar. Ele não celebra esse momento, ele fica perplexo, ele se humilha, se quebranta, e ele demonstra que até o fim, uma honra especial, a unção de Deus que estava sobre Saul. Não só a Saul, mas havia uma unção sobre a vida dele. Irmãos, como nós precisamos aprender. Nós vamos ver então em 2 Samuel a história de um homem segundo o coração de Deus, que já começou lá em 1 Samuel, mas agora o segundo livro que nós temos sobre a vida de Davi. E a curiosidade, Davi é o homem que mais tem capítulo na Bíblia sobre ele, depois, óbvio, do nosso Senhor Jesus. Davi, ele é um marco para a história do povo de Israel. Davi, ele é um ícone de um homem que anda na presença de Deus. Ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Deus o encontra e o separa e o unge para substituir um homem que não estava honrando a unção de Deus, que era Saul. Mas ele nos ensina no momento de dor, ele nos ensina quando um inimigo dele morre, ele continua sendo fiel a Deus e honrando a unção de Deus. Que Deus nos dê essa sabedoria, esse temor,
para vivermos uma vida na presença de Deus. Pai amado, nós oramos porque nós precisamos aprender com a Tua palavra, nós precisamos praticar a Tua palavra. Que o Senhor nos dê, ó Deus, um coração fiel, um coração sensível à Tua voz. Que o Senhor nos dê sabedoria para lidar com as nossas dores e com as dores daqueles que estão perto da gente. Que o Senhor nos dê um coração quebrantado para chorar com os que choram e também, ó Deus, para não tripudiar diante da derrota ou da vergonha daqueles que de alguma forma se levantam contra nós. Nos dê sabedoria do alto, que é pura, pacífica, plena de bons frutos. Nos dê um coração segundo o Teu coração. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor.